Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de História 7 Minutos e hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre a Revolução Inglesa. Bom, a Revolução Inglesa ela pode ser dividida em 4 partes, né? A Revolução Puritana, a República Puritana ou República de Cromwell, a restauração da monarquia e a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa põe fim definitivamente ao absolutismo inglês. Durante a dinastia Tudor, a Inglaterra passou por um grande desenvolvimento tecnológico, né? A dinastia é aquele período onde uma família governa um país. A dinastia Tudor, composta pelo rei Henrique VII, Henrique VIII e depois pela Elizabeth I. O Henrique VIII ele se notabilizou pela reforma religiosa que fez lá na Inglaterra, né? Criando a igreja anglicana. Principalmente durante o reinado de Elizabeth I, a Inglaterra passou por um grande crescimento econômico, né? Ela desenvolveu a economia inglesa e, consequentemente, a burguesia inglesa ela adquiriu um grande poder econômico e via o absolutismo como um entrave, né, para a ampliação dos seus negócios. Em 1603, a rainha Elizabeth morreu, não deixou herdeiros. E aí o trono, o poder na Inglaterra foi passado por um parente próximo da Elizabeth, que assumiu o trono com o título de Jaime I. Uma outra família assume o poder, é o início da dinastia Stuart. Bom, durante o governo do Jaime I, a sociedade inglesa ela já estava bem dividida. Você tinha a aristocracia que governava junto com o rei, e você tinha do outro lado o parlamento do qual participavam os grandes burgueses, que eram parceiros dos pequenos proprietários rurais, que eram chamados de gentry. Desde o século XIII, os burgueses já vinham tentando limitar o poder do rei, né? Então eles criaram o parlamento e também a Carta Magna. O parlamento onde os parlamentares ficavam e discutiam as novas leis. A Carta Magna, o conjunto de leis, uma espécie de constituição lá dos ingleses. Essas instituições elas não eram respeitadas. Esses burgueses queriam limitar o poder do rei. Bom, na Inglaterra a situação religiosa era a seguinte: você tinha o grupo dos católicos, o grupo dos anglicanos e os puritanos. Os católicos já existiam lá até a reforma do Henrique VIII. Com a reforma do Henrique VIII, a reforma religiosa, ele criou a igreja anglicana. E as pessoas que não estavam contentes nem com a igreja católica, nem com a igreja anglicana, acabaram se convertendo à igreja calvinista. Então, eram chamados de puritanos. Jaime I governou de 1603 a 1625. Após a sua morte, ele passou o poder para o seu filho, que assumiu com o título de Carlos I. Carlos I governou de 1625 a 1645. E é no seu governo que começa a Revolução Inglesa. Bom, em 1642, o rei Carlos I tentou invadir o parlamento. Por divergências, né, o parlamento queria limitar o poder do rei, o rei queria impor novos impostos. Então, o rei tentou fechar o parlamento. E aí começa a Guerra Civil. O parlamento tinha um líder, o militar Oliver Cromwell. A Guerra Civil, também conhecida como Revolução Puritana, durou de 1642 até 1649. Em 1645, o rei acabou fugindo. Ele viu que ele ia perder essa revolta, ele fugiu, se exilou na Espanha, mas em 1648 ele foi capturado. E em 1649 ele foi condenado à morte, foi decapitado. Passo de uma coroa corruptível para uma incorruptível, com a qual não serei perturbado mais. Lembre-se. Espere meu sinal.
Após a morte do rei Carlos I, assumiu o governo da Inglaterra o Oliver Cromwell e deu início à República Puritana, ou a República de Cromwell. Durante o governo de Oliver Cromwell, a Inglaterra cresceu muito, né? Ele criou uma lei chamada Ato de Navegação e, através dessa lei, a Inglaterra passou a controlar o comércio marítimo, né? Isso fez com que a burguesia inglesa enriquecesse ainda mais. Após a morte de Oliver Cromwell, o poder passou para o seu filho Richard Cromwell, ou Ricardo Cromwell. Mas o Ricardo não tinha tanta habilidade política quanto seu pai e acabou ficando apenas 2 anos no poder. O parlamento afastou o Richard Cromwell e passou o poder para Carlos II, filho do Carlos I, o rei que foi decapitado. No poder, Carlos II restaura a monarquia inglesa. Carlos II governou com o apoio da França e conseguiu sufocar todas as revoltas, né? Todos aqueles que eram contrários ao seu governo. Após a sua morte, passou o poder para o seu irmão, que assumiu com o título de Jaime II. Jaime II tentou restabelecer o absolutismo e entrou novamente em confronto com o parlamento. Em 1688, o parlamento decidiu afastar o Jaime II e o poder foi passado para o seu genro, Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange era casado com a filha do Jaime II, a Mary Stuart. Ao assumir em 1689, Guilherme de Orange teve que assinar um documento chamado Declaração de Direitos. Através desse documento, o rei tinha os seus poderes limitados. O rei reina, mas não governa, ou seja, o rei poderia até propor alguma lei, mas teria que consultar o parlamento. A lei estava acima do rei. Era o fim do absolutismo na Inglaterra. A Inglaterra manteve-se uma monarquia constitucional, ou uma monarquia parlamentar, como é até hoje. Bom, espero que você tenha gostado desse pequeno resumo. Claro que tem um monte de informação aí na internet ou em livros. Se você quiser ampliar os seus conhecimentos, procure sobre a Revolução Inglesa, que você vai achar um monte de outros detalhes. Se você gostou desse vídeo, se foi útil, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir essa aula.